Doutor Eurides, existe alguma relação entre doença da gengiva com doença do coração? Existe sim, porque na verdade a nossa boca circulam basicamente dois fluidos, que é a saliva e o sangue. Lógico, o sangue está circulando dentro dos tecidos, que é na gengiva, que é no osso, e a saliva está diluída na boca ali num todo. Então o que acontece? Que a inflamação na gengiva, e quando pega num estágio mais avançado, que vai para uma infecção, que daí já tem decomposição de células, formação de ácidos, formação de toxina pelas bactérias, elas podem simplesmente, esses produtos que são formados, acabam incorporando na saliva, e como é uma coisa fisiológica, a pessoa fica engolindo a saliva o dia todo, e essa saliva vai para o estômago, vai para o intestino, né? E também internamente nos tecidos, na gengiva, no osso, circula o sangue. Quando a doença passa pela gengiva, ou quando ela está só dentro da gengiva, e quando ela chega no osso também, que já é um estágio mais avançado, vai ter contato com o sangue. Então, o que acontece é que o sangue pode levar essas toxinas, esses ácidos, pode levar, por exemplo, aqui no rosto, que é o processo zigomático, e formar uma inflamação crônica que é chamada de sinusite, que toda a população conhece. Pode dar problema também no coração, que é difícil, mas pode acontecer, porque se as bactérias entrarem na corrente sanguínea, vai dar o que a gente chama de bacteremia ou septicemia. Então pode inclusive levar a pessoa a óbito, e são problemas que começam na boca. Mas como detectar isso, doutor, para não chegar a um estágio tão avançado de endocardite e tudo mais? Na verdade, a pessoa, quando ela tem um problema periodontal, normalmente ela percebe que tem alguma coisa que não está bem na gengiva. Então, tem vários sinais e sintomas no estágio inicial da doença na gengiva, que é, no caso, o sangramento, que é o inchaço da gengiva, que é a sensibilidade. Então, se a pessoa, quando percebe esses sinais ou sintomas, tem que tratar, tem que procurar o seu cirurgião dentista. Seu colega ali, o cirurgião dentista, não é especialista em periodontia, mas ele sabe, e ele inclusive tem a obrigação de encaminhar esse paciente para um periodontista, que é o especialista que trata dessas doenças da gengiva e do osso. Tá certo. Quais são os principais causadores da halitose? O que a gente pode enumerar nessa lista, doutor? Olha, a litose ou o mau hálito, a gente pode agrupar basicamente assim em três grupos de fatores, de motivos. Então, nós temos a litose alimentar, que no caso são os alimentos que a pessoa come no dia a dia. Então, a pessoa sabe quando algum desses alimentos é indigesto. Então, por exemplo, tem gente que come bastante cebola, come bastante alho, daí a pessoa fica com um cheiro forte daquele tempero, do alho, da cebola. Não deixa de ser uma halitose. Tem pessoas que comem o pimentão. E o pimentão, infelizmente, é um tempero que é indigesto para muitas pessoas. Sim. Então, a pessoa fica voltando o gosto, né? Tem pessoas que, por exemplo, bebida alcoólica não é um alimento, mas quando a pessoa consome muita bebida alcoólica, no outro dia ele também tem mau hálito por causa da bebida. Então, esse é um grupo de alimentos e associado também à bebida, né? Aí nós temos os problemas sistêmicos. Então, o cirurgião dentista, que é especialista em periodontia, ele tem conhecimento e ele sabe diagnosticar quando é um problema sistêmico. Então, nós temos assim, pessoas que são, por exemplo, diabéticas não controladas, que a gente chama de descompensada. Também dá problema de halitose. Pessoa que tem prisão de ventre, também dá problema de halitose. Alterações hormonais, também dá problema de halitose. Então, são vários, né? Só que essa área, o dentista tem que ter o conhecimento, saber diagnosticar, mas quem trata é o médico. Aí nós temos um terceiro motivo, um terceiro grupo de causas da halitose, que seria dentro da boca. Então, um deles é quando a pessoa não faz uma higiene boa da boca num todo, acumula uma camada em cima da língua, chama-se saburra. Aquilo ali é um composto de vários produtos. Então, ali tem bactérias, tem ácidos, tem toxinas, tem células mortas. Então, é uma das causas de mau hálito que vem de dentro da boca da pessoa, né? Quando a pessoa tem doença na gengiva ou doença no osso, também é uma causa da halitose. Na garganta, nós temos problema sério da população em termos de inflamação de amígdalas, né, que é a amidalite, inflamação da faringe, que é a faringite, né? Também dá problema de hálito. Eu vou dar como exemplo, tem criança, às vezes, que é pequena, aí tem 6 meses, um pouquinho mais, um pouco menos,
que não tem dente, não tem doença de gengiva e tem mau hálito. Da onde que vem esse mau hálito na criança? Normalmente da garganta, porque inflama as amígdalas, ou inflama a faringe ou a laringe. Então, ou quando a pessoa fica resfriada. Pode ver que toda pessoa, quando fica resfriada, tem mau hálito. Então, da onde que vem? Também vem da garganta, que são os tecidos. Só que essa área da garganta compete para o cirurgião dentista fazer o diagnóstico e orientar o paciente. Eu lá na minha clínica já orientei várias vezes, o paciente vem com problema sério de garganta inflamada, as amígdalas, eu falo, ó, você tem que fazer um tratamento, só que essa área não é do dentista, é do médico. Aí ele vai e faz um tratamento e resolve o problema. Então existe cura para esses 3 grupos que o senhor mencionou? Existe cura em todas as situações clínicas, basta o profissional. O fundamental é fazer o diagnóstico, o que está causando. Às vezes tem 2 motivos. Eu já tive paciente que eu tratei lá na clínica que tinha problema sério periodontal, tratei toda a parte periodontal, resolveu uma quantidade boa, mas não 100%. Aí depois eu percebi que o paciente tinha problema de diabetes, inclusive a pessoa não sabia que era diabético. Mas compensado? Mas ele não tinha conhecimento que ele era diabético. E o diabético ele tem um mau hálito, no sentido assim, o corpo todo. Então, no suor dele, nas axilas, e lógico que também na boca, porque tem um cheiro característico, que é um cheiro cítrico, parecido com um cheiro de vinagre. Aí eu encaminhei a pessoa para o médico, ele fez tratamento, compensou a diabetes e resolveu 100% do problema de halitose. Então, muitas vezes, uma halitose tem mais de um motivo, mais de uma origem. E aí melhora a questão da autoestima desse paciente também significativamente, né, doutor? Com certeza, que o mau hálito causa um problema sério para as pessoas em vários sentidos, no lado profissional, no lado social, no lado afetivo. Eu já recebi muitas vezes, assim, pedido de pacientes lá, por favor, eu vou marcar para minha esposa, eu vou marcar para o meu marido, porque ele tem problema de mau hálito. E a pessoa que muitas vezes tem mau hálito... Não sabe. Não sabe. Porque o mau hálito a pessoa acostuma com aquilo ali. Eu vou dar um exemplo. Você chega a ver num local que tem um cheiro estranho. Você percebe que aquele cheiro não é um cheiro agradável, mas depois que você está ali uma meia hora, 1 hora, aquele cheiro já não fica tão agressivo assim. Então, a pessoa que tem problema de mau hálito, muitas vezes ele está convivendo já há muito tempo e ele acostumou com aquilo, ele não percebe. Mas a pessoa que não está acostumada ali, ficar do lado da pessoa no dia a dia, percebe facilmente. Sabe? E agora nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é a prevenção, que é a chave de tudo quando nós falamos em saúde bucal, certo, doutor? Pode parecer um pouco comum, um pouco simplista demais da nossa parte dizer que prevenção se faz com uma boa higiene, mas é isso, em resumo é isso. Na verdade, uma boa higiene bem elaborada, infelizmente são poucas as pessoas que sabem fazer. Isso aí porque não recebem uma orientação adequada por parte dos colegas cirurgião-dentistas. Porque é uma coisa bastante técnica, não tem a maneira certa como fazer a prevenção, que é basicamente uma higiene que todo mundo faz. Só que quando a pessoa faz sem essa orientação, ele muitas vezes deixa a desejar em algum dos itens. Então, eu escuto muito lá na minha profissão, eu não uso fio dental, ou eu uso só uma vez por dia. Então, o uso da fio dental ou da fita é tão importante ou mais importante que o uso da escova. Porque praticamente assim, todos os problemas na boca em termos de cáries ou de doença de gengiva começa entre os dentes, ou seja, na superfície onde um dente encosta no outro. Ali não tem espaço para escova, tanto a escova manual como a escova elétrica, limpar 100%. Então, o que limpa ali é a fita dental ou fio dental. Então, muitas vezes a pessoa domina bem um dos itens da prevenção, técnica de escovação, mas ele está falho, às vezes assim, não usa a fita dental, ou às vezes ele não faz a higiene adequada da língua, que nós temos os raspadores, que dão uma higiene superior do que a escova manual, né? E tem os enxaguatórios. Então, a população, no modo geral, muitas vezes não conhece a indicação certa dos enxaguatórios. Então, nós temos no mercado hoje próximo de uns 10 enxaguatórios. A pessoa tem que saber para que serve, como usar, quantas vezes dia para usar esses enxaguatórios. Então, você veja que uma higiene bem elaborada são basicamente 4 itens, Sim. Que é a escovação,
adequado dentro da técnica, tanto escova manual como elétrica, o uso da fita dental do fio, o raspador na língua e mais o enxaguatório. Então, eu tenho já aí perto de 30 anos na minha profissão. Até hoje, todos os pacientes que chegam na minha clínica, nenhum deles falou para mim que usava os 4 itens. Às vezes usava só 2, às vezes usava só 3. A maioria usa basicamente 2, que é escovar e usar fita dental. E, doutor Eurides, quais são os principais problemas que podem ser evitados, as principais doenças, né, que podem ser amenizadas ou até restritas desse paciente se ele tiver uma boa higiene bucal com esses 4 itens que o senhor citou? Olha, a pessoa fazendo esses 4 itens diariamente, que o ideal seria fazer 3 vezes ao dia, ele vai evitar praticamente 100% dos problemas na boca. Mas 3 são os principais. A pessoa não vai ter cárie nos dentes, não vai ter doença na gengiva e muito menos no osso, e não vai ter mau hálito. É o que todo mundo quer, é uma coisa assim bem benéfica para todas as pessoas. É aquela situação ideal mesmo, ideal, né? Doutor Eurides, agora falando um pouquinho sobre clareamento, sobre estética. As pessoas estão bem vaidosas e querendo ficar com um sorriso cada vez mais bonito. Hoje o clareamento ele pode ser feito em qualquer paciente, sem nenhuma contraindicação? O clareamento é praticamente indicado para 100% das pessoas. Então, nós temos hoje no mercado 2 técnicas que funcionam muito bem. O clareamento chamado a laser e o clareamento chamado caseiro. Quando indicar uma técnica ou outra, ou às vezes tem que associar as 2. Então, nós temos pessoas jovens, que às vezes têm menos de 20 anos de idade, e o dente já apresenta uma cor bastante amarelada. Isso é uma carga genética que a pessoa herdou de um dos pais. É como a cor do cabelo, a cor do olho. Certo. Então, essas pessoas, normalmente jovens, o que dá um resultado muito bom, maravilhoso, é o clareamento caseiro. E rápido também? Rápido. Normalmente é em torno assim, de 15 dias, no máximo 3 semanas. Ok. Pessoas com idade mais avançada, muitas vezes já tem a carga da idade. Então, quando ele era jovem, tinha perto de 20 anos, tinha um dente bem claro, mas hoje ele está com 50, por exemplo, como o nosso cabelo envelhece, a nossa pele envelhece, o dente também tem um desgaste fisiológico, um envelhecimento. Então, nesses casos, o que dá um resultado muito bom, maravilhoso, é associar as 2 técnicas, é fazer o clareamento a laser, que é feito uma aplicação por semana, e depende do grau de escurecimento do dente, é de 3 a 5 aplicações. E faz associado o caseiro, que normalmente a pessoa dorme, o horário que dá melhor resultado é à noite, a hora que a pessoa vai dormir, dormindo em torno assim, de 15 noites. Muito bom. Doutor Eurides, eu quero agradecer imensamente a sua participação, muito obrigada por trazer à população tantas informações importantes sobre saúde bucal, com toda a sua experiência, são quase 30 anos dedicados à odontologia. Gostaria então que o senhor passasse o telefone da Clínica Egos para nós, por gentileza. O telefone da Clínica Egos é 30 29 0049. Então, aproveite e gostaria de tê-lo em outras oportunidades conosco aqui nos nossos estúdios. Eu agradeço essa oportunidade e fico à disposição para os próximos momentos, se for necessário esclarecer. Nossa convidada especial é a doutora Luciana Triques, especialista em odontopediatria e também dentística restauradora. A doutora é sócia proprietária na Egos Clínica Odontológica, que fica na Avenida Nossa Senhora da Luz, número 2221, no Jardim Social, aqui em Curitiba. Doutora, muito obrigada pela sua participação, é um prazer recebê-la nos nossos estúdios. É um prazer para mim, Karina, estar aqui conversando com você hoje sobre odontopediatria, que é uma área que eu gosto bastante. Então, fico bem feliz. Excelente, sinta-se em casa, bastante à vontade, doutora. Obrigada. E para começarmos, apenas para você ter uma ideia da maneira como os pacientes se relacionam com a doutora Luciana, acompanhe agora o depoimento de uma mãe, a nossa reportagem. Ela era bem bebezinha, né? Ela estava com 11 meses e daí veio o papai e a mamãe junto, né? E como ela era bebezinha, ela se adaptou bem e a doutora tem bastante jeitinho com criança, assim. E então, desde o começo, ela se adaptou bem, a sala bem colorida, os brinquedos, tudo sempre chamaram a atenção dela. Então, ela sempre aceitou bem, gostou bastante, assim, ela é uma criança tranquila também, né? E daí foi sempre acostumando. E todo mês, daí a gente começou a trazer. Ela já sabe que vem na dentista, ela sobe felizinha, assim.
sabe que vai brincar, daí ela sabe que se ela se comporta no final da consulta, ela ganha o brinquedinho, né? Sabe que vai escovar o dentinho. E quando ela escova bem em casa, ela sabe que aqui vai ganhar presente. Então ela vem feliz. Ela chega aqui, vai direto com a dentista, tudo tranquilo. Ela gosta bastante da doutora Luciana, assim. Ela não tem problema, assim, ela gosta bastante de vir para cá. Doutora, como que você observa esse relacionamento de pais e filhos? Como que você acolhe esses pacientes que muitas vezes são tão pequeninos no seu consultório e estão sob o cuidado dos pais? Na verdade, eles vêm desde o bebezinho e faz 10 anos já que eu estou aqui em Curitiba, então a gente acompanha o crescimento deles, né? No começo acaba chorando um pouquinho, porque é bebezinho, mas chega nos 3, 4 aninhos, as mães ficam bem felizes que eles já entram, já sentam sozinho na cadeira, dão um abraço na hora de ir embora, então é bem gratificante, assim, a odontopediatria. Imagino, doutora Luciana, por que a mãe deve sempre procurar a orientação já durante a gestação para saber da sua própria saúde? Como é que isso influencia de forma direta na saúde bucal do bebê após o seu nascimento? Então, na verdade, hoje a gente tem pré-natal odontológico, que a gestante ela vem até o consultório, então ela vai receber orientações sobre a sua saúde bucal, a gente vai ver como que tá, se tem gengivite, periodontite, porque isso, hoje já tem estudos que comprovam que se a mãe tiver alguma alteração na gravidez, pode até ter um parto prematuro, um bebê de baixo peso. Então, a gente primeiro faz uma avaliação da própria saúde bucal da mãe e quando ela está já em condições bem adequadas, a gente orienta também como ela vai cuidar do bebezinho, né? Na saúde bucal do bebê, o tipo de mamadeira que ela vai usar, chupeta, como que ela vai fazer a amamentação. Então, são várias coisas que a gente acaba orientando para a gestante também. E por falar em chupeta, doutora, uma curiosidade, porque não sei se é mito ou se é verdade, a chupeta realmente prejudica a dentição da criança ou existem aquelas ortodônticas que são menos prejudiciais? As ortodônticas, elas prejudicam um pouquinho menos, mas assim, depende muito também da genética, da arcada dentária de cada criança. Então, o ideal é que se remova a chupeta até uns 2 anos, 2 anos e meio. Nessa idade, teoricamente, não é para aparecer nada, mas ainda tem crianças que acabam ficando com a mordidinha aberta, então a gente tem que intervir com um aparelhinho para poder corrigir depois. Tá certo. E doutora, os bebês, os recém-nascidos, eles já devem receber cuidados odontológicos ou é muito precoce e não há necessidade? Sim, eles devem. Desde que a mãe leva o bebezinho para casa, eu sempre oriento já a limpar a boquinha pelo menos uma vez por dia, passar uma gaze, uma fraldinha, pelo menos para tirar aquele leitinho que está parado ali na boca. Só com água? Pode ser só a fraldinha, sem água, sem nada, só para fazer a limpeza mesmo, sem esfregar, uma limpeza delicada que vai limpar a gengiva. E quando começarem a nascer os primeiros dentinhos, ela vai usar dedeira ou uma escovinha própria, que também que a gente orienta na primeira consulta. Em qual idade, doutora, é possível, ainda com os dentinhos de leite, identificar que essa criança vai precisar usar aparelho lá na frente? Geralmente perto dos 2 aninhos a gente já percebe se vai ter alguma alteração ou não. E daí para utilizar o aparelho, geralmente perto dos 4, 5 anos a gente já consegue entrar com o aparelhinho. E doutora, antes mesmo dos dentes permanentes, essa criança já usa com dente de leite o aparelho? Com os dentinhos de leite. Assim que a gente percebe que tem alguma alteração, como mordida cruzada, mordida aberta, quanto antes a gente trabalhar, melhor. Certo. A tendência é os dentinhos permanentes já virem no lugar mais certinho. Doutora, nós sabemos que hoje em dia as mães estão se preocupando cada vez mais com a alimentação dos seus filhos, né? Isso está muito ligado também à questão do bem-estar, da qualidade de vida. Muitas estão aderindo à dieta de só produtos orgânicos, outras evitam ao máximo até a fase que chega na escola, que daí fica mais complicado pela convivência, chocolates e doces e tudo mais. Mas uma hora ou outra acaba sendo inevitável. Com certeza. Como prevenir cáries nessas crianças mais novinhas que não escovam os dentes tão bem? Como que pode fazer? Na verdade, a mãe ela tem que se comprometer com a saúde bucal da criança, né? Então, como ela não tem autonomia para fazer sozinha, sempre a gente orienta bem a mãe como escovar, como passar o fio dental. Pelo menos 2 vezes por dia ela que tem que fazer essa escovação para a criança. Se ela conseguir fazer direitinho e vir frequentemente no consultório, provavelmente ela vai chegar a uns 6 anos livre de cárie. E doutora, claro que existe também uma diferença de perfil, né, de criança para criança, uma tem mais autonomia, outra nem tanto, mas qual que é a idade ideal que a criança já tem autonomia para fazer a sua escovação? A partir de qual idade ela já está apta para cuidar da sua higiene bucal? Então, geralmente, para a criança cuidar sozinha perto dos 8 anos. Então, antes disso, ela ainda precisa ter uma ajuda. Mas assim, o ideal é já deixar desde bebezinho, assim, 1 aninho, 2 aninhos, eles gostam de brincar com a escova, de morder a escova, mesmo de tentar passar o fio dental, então é importante deixar também para eles já irem
motivando e para eles já irem se familiarizando também. Criando o hábito, né, da higiene bucal, que é tão importante. Isso. Doutora, hoje em dia existem muitos aparelhos disponíveis no mercado. Os importados, os nacionais, os de porcelanas, né, os transparentes e tudo mais. Mas para a criança, qual que é a indicação correta para aquelas crianças que estão com os dentinhos tortos? Então, nas crianças a gente usa a parte da ortopedia funcional dos maxilares, que são aparelhos móveis. Certo. E a gente consegue personalizar para cada criança. Tem criança que gosta do Homem-Aranha, da Barbie, então a gente consegue fazer personalizado e eles gostam bastante. É um estímulo a mais para usar o aparelho. Só. Então, no aparelho móvel, naquela parte que fica no céu da boca, dá para colocar o personagem que a criança quiser. Colocar o que quiser. Tem até criança que gosta do time, de um personagem favorito, então é bem interessante. E aí você percebe que há uma motivação maior dessas crianças para cuidar desse aparelho, que tem algo que elas se identificam? Ah, no dia que elas colocam o aparelho, elas já vêm bem ansiosas, elas gostam, levam para a escola, mostram para os amigos. Aí já vem um amiguinho que quer fazer igual, ou quer mudar, ou quer um personagem que ele gosta mais. É bem interessante para as crianças nessa faixa etária. Imagina, doutora Luciana, quanto tempo essas crianças geralmente ficam com esses aparelhos? O tratamento dura, em média, por volta de quantos meses ou anos? Como é que funciona? Então, com o móvel, geralmente de 8 meses a 1 ano. Ah, é rapidinho, é mais Isso, rápido, considerável mais rápido. Às vezes tem necessidade de, conforme vai trocando os dentinhos, às vezes vai aparecendo algum outro problema, então a gente acaba também, de repente, entrando com outro aparelhinho, mas geralmente perto de 1 ano. Doutora, nós comentamos agora no início da nossa conversa sobre os bebês que já devem iniciar os seus cuidados odontológicos indo a um profissional. Qual é a idade correta? Quantos meses? Como é que funciona? Então, o ideal é o bebê ir próximo dos 6 meses, que coincide com o nascimento dos primeiros dentinhos. Tem bebê que começa um pouquinho antes, entre 4, tem uns mais tarde também, perto de 8 meses. Mas o ideal perto dos 6 meses. Certo. Então, a gente sabe assim também que se os bebês forem no primeiro ano no dentista, a mãe recebendo as orientações, tudo, com certeza ele vai chegar, criancinha, até na fase adulto, livre de cáries. O odontopediatra é um profissional que está muito próximo desse bebê, dessa criança e o acompanha até a sua pré-adolescência, né? Isso. Doutora, o odontopediatra, então, é aquele profissional que tem o primeiro contato com a saúde do bebê e, consequentemente, dá para se prevenir muitas patologias fazendo apenas a higiene. Parece uma coisa bem comum, bem corriqueira a gente falar sobre isso, mas a higiene pode prevenir muitas doenças futuras, não é isso? Isso, com certeza, pode prevenir desde uma doença periodontal, uma gengivite, principalmente a cárie dentária, que ainda hoje comete bastante as crianças de 3, 4 aninhos. Então, às vezes a mãe chega e fala, eu não sabia que eu tinha que escovar, ou eu não sabia quantas vezes, a forma correta de escovar. Se eu tivesse vindo antes, elas falam para mim, meu filho não estaria nessa situação. É verdade. Essas crianças que têm cáries, né? Elas passam tem que fazer a restauração, como em adultos, normal. Normal. E aí, como fazer com que essas crianças parem na cadeira e estejam prontas para o atendimento, doutora? É difícil? Aí depende muito de cada criança. A gente tem várias técnicas, então a gente sempre tenta fazer o possível para ela não passar por nada desagradável. Geralmente eles aceitam bem. Eu também, em último caso, a gente utiliza o óxido nitroso também, que ele diminui assim, a ansiedade do paciente, então ele fica mais tranquilo na cadeira. E até anestesia geral. Tem bebezinhos de 3 anos, às vezes que chegam com a boca com bastante coisa, a gente acaba levando para anestesia geral, a gente faz no hospital com o médico anestesista. Olha só, doutora, então existe essa possibilidade de um médico anestesista acompanhar o procedimento e anestesiar a criança, ela não sente nenhuma dor, nenhuma ansiedade, ao final do procedimento ela acorda e fica tudo bem. Isso, ela tem que fazer os exames pré-anestésicos, a gente vai para o hospital e o médico acompanha durante todo o procedimento, geralmente umas 3, 4 horas. Certo. Daí depois ela fica em repouso no hospital e vai embora no mesmo dia. Esses casos são considerados mais extremos, assim? É mais raro, mas ainda aparece. E a presença do médico anestesista na clínica é possível também ou não? Daí esse procedimento tem que ser feito especificamente em hospitais? Não, para a criança tem que ser em hospital. Mais seguro a gente está no ambiente hospitalar. Então, na clínica a gente não faz anestesia, na geral, com médico, nada, nem sedação. Entendi. Doutora, então nós podemos resumir a nossa conversa de que prevenção é sempre o melhor caminho e que certeza. Se a higiene bucal, se os cuidados com a saúde bucal começar na mãe, com o pré-natal odontológico, que inclusive eu desconhecia, que eu achei fantástico, é com certeza o caminho perfeito para que essa criança, para que essa mãe tenham a saúde bucal em perfeitas condições. Isso, com certeza. Quanto antes da gente prevenir, eu sempre falo, é melhor a gente prevenir, eu te orientando a escovar, você cuidar certinho em casa,
que não depende só do profissional, depende da mãe também, dos pais, porque eles têm que se comprometer. Eu sempre falo assim, 50% é minha parte, 50% é tu, porque não adianta você vir aqui, eu fazer todo o tratamento e não cuidar em casa. Daqui 2, 3 meses vai estar tudo de novo. E doutora Luciana, vamos lá então, qual que é a idade mínima, se é que existe idade mínima, para se fazer um clareamento, para ficar com aquele dente branco, né, invejável, de comercial de pasta de dente? Então, hoje a procura pelo clareamento é muito grande. Mas a gente sempre tem algumas limitações, então a gente sempre pede pelo menos uns 15 anos, porque hoje em dia tem crianças de 12, 13 anos querendo fazer clareamento. Olha, então a gente sempre pede para esperar pelo menos uns 15 anos. Até por uma questão de bom senso, né? Até para não prejudicar outras coisas desse paciente. Doutora, hoje em dia não se usa mais o clareamento caseiro, né? Antigamente usava-se muito mais, acredito eu. O que consiste esse clareamento caseiro? Por que ele foi também extinto? Na verdade, Karina, ele não foi extinto, ele é bastante usado ainda hoje. Certo. Só que agora todo mundo opta pelo laser, né? Porque ele é mais fácil, a gente acaba fazendo no consultório, então o paciente não tem o comprometimento de fazer em casa. O caseiro não está errado, então, não de certa errado, forma. A gente utiliza ainda e bastante aí no caseiro. Mas o clareamento com a orientação do profissional que utiliza laser, claro que é muito mais eficiente e muito melhor para o paciente. Na verdade, as duas técnicas são eficientes, é que o clareamento, o laser ele é mais rápido, então a pessoa vem uma vez por semana, a gente faz a aplicação no consultório e ela vai para casa e pronto. O caseiro não, ela tem que se comprometer a usar a moldeira todo dia à noite, durante as 3 semanas. A moldeira com gel. Esse é considerado, então, o clareamento caseiro. Na verdade, é uma continuação. Você faz em casa, você faz no consultório o laser e daí você dá continuidade em casa, é isso? Então, na clínica a gente associa as duas técnicas. Certo. Né? Então, a gente faz o laser no consultório e o paciente leva para casa a moldeira que ele faz em casa. Doutora, antes de finalizar, eu gostaria que você passasse o telefone da Clínica Egos. Ah, sim. Nosso telefone é 3029-0049. Então, agende hoje mesmo uma consulta e volte a sorrir, o seu sorriso em excelentes mãos com a Egos Clínica Odontológica. Nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!